Olá, turminha do terceiro ano, e aí, tudo bem? Bom, esse vídeo, a Tia Nelise aqui com vocês, e esse vídeo nós vamos começar a semana 3 do PET 2 de Educação Física, nossa primeira aula desse PET. Lembra que eu falei com vocês semana passada que nós iríamos começar pela semana 3, porque a semana 3, ela complementa o que a gente já estava estudando no PET 1, da diferença entre o jogo e brincadeira. E aí hoje a gente vai falar sobre a diferença entre o jogo e o esporte. Ok? Vamos lá? Então, ó, deixa eu trocar aqui rapidinho. Desculpa. Então vamos lá. O nosso material, ele traz o seguinte: o tema da nossa aula é esporte e jogo. E ele fala da seguinte forma: o esporte no Brasil é praticado em muitas modalidades e é organizado por confederações nacionais de esporte, sendo a principal o Comitê Olímpico Brasileiro. Seja individual, seja em equipe, os esportes estão entre as principais atividades praticadas pelo homem. Então, turminha, olha só, quando ele fala que os esportes, né, muitas modalidades e organizados por confederações, guarda essa palavra, porque ela é muito importante para a gente entender a diferença entre o esporte e o jogo, beleza? Então, as confederações, federações, guarda isso aí. Então, vamos lá. O nosso material traz o seguinte: o que são os esportes? Vamos ler? Esportes são atividades sistematizadas, realizadas com fins competitivos e que possuem regras pré-definidas por instituições reguladoras. Lembra que eu pedi para guardar a palavrinha confederações? Então, uma dessas instituições reguladoras são as confederações, as federações, tá? A maioria dos esportes estão relacionados à atividade física, como futebol, corrida e basquete, mas há algumas exceções, como o xadrez, que também é considerado um esporte. As primeiras manifestações esportivas aconteceram na Grécia Antiga. Turminha, o que acontece? Uma modalidade, ela pode ser um jogo e ela pode ser um esporte. Por exemplo, o xadrez que ele coloca aqui, ele é um jogo de tabuleiro, que a gente já viu nos pets anteriores, nos nossos materiais anteriores, que o xadrez é um jogo de tabuleiro. Mas ele também pode ser um esporte, a partir do momento que são criadas competições sistematizadas, então o xadrez vira um esporte. A partir do momento que eu tenho uma instituição reguladora, né, que é o que ele coloca aqui, que são as confederações e as federações, o xadrez passa a ser um esporte, tá? Então, ele não deixa de ser um jogo por causa disso, ele continua sendo um jogo de tabuleiro, mas ele também pode ser considerado um esporte. Vamos passando e eu vou trazer outros exemplos para a gente conseguir entender melhor, tá bom? Então, ó, o que são jogos? Vamos ler juntos? Jogos são atividades físicas ou não, realizadas como forma de entretenimento. Suas regras podem ser criadas e modificadas pelos próprios jogadores. E podem existir competições, mas estas não são sistematizadas. Não existe, a partir do momento que é um campeonato nacional de futsal, isso é um esporte, tá? Ah, a gente está jogando futebol de rua. É o meu time contra o time do meu vizinho. Tem competição, mas não é uma competição sistematizada. Então, não é um esporte, é um jogo. Entendeu? Até porque ali na rua a gente pode combinar as regras, né? Então, vamos continuar lendo nosso material. Os jogos não são necessariamente ligados à atividade física, podendo envolver apenas estratégia e raciocínio, como jogos de cartas ou jogos de tabuleiro. Porém, alguns esportes podem ser considerados jogos, quando realizados para fins lúdicos e de forma amadora, como futebol de rua ou pelada, que foi o que eu já tinha
sem querer, trazido ali no exemplo anterior, né? Por exemplo, quando a gente joga basquete na rua, a gente improvisa ali uma cesta. É um esporte que está virando um jogo, né? Quando a gente organiza ali uma rede improvisada e vai jogar vôlei, vai jogar peteca. São esportes que estão virando jogos, tá? A mesma coisa aqui do futebol de rua e da pelada, serve para esses outros exemplos. Agora, se a gente tem uma competição, por exemplo, uma competição mineira de peteca. Então, é uma competição sistematizada. Então, é o esporte peteca, tá bom? Então, vamos ler mais um pedaço que o nosso PET traz aí. Então, vamos lá. As regras dos jogos e esportes. Uma das principais diferenças entre jogos e esportes está nas regras. Na prática de jogos, as regras são flexíveis e geralmente são criadas ou modificadas pelos próprios jogadores. Já o esporte tem um caráter mais profissional e as regras são criadas por instituições regulamentadas de cada modalidade, como as federações, ligas, comitês olímpicos ou confederações. Lembra que eu falei com vocês para poder guardar a palavrinha confederação, que ia ser super importante para a gente entender aí a diferença entre jogo e esporte? Tá aí. No esporte, para poder mudar alguma regra, eu não posso simplesmente mudar. É importante que a regra ela seja mudada por essas instituições, entendeu? Então, a confederação, por exemplo, aqui ele fala da Confederação Brasileira de Futebol, que é a CBF. Então, para mudar a regra, ela traz a Confederação Brasileira de Futebol que precisa falar. Não pode simplesmente tirar da orelha e mudar a regra, igual a gente pode fazer no futebol de rua, por exemplo. No futebol de rua, a gente pode aumentar ou diminuir o tamanho do gol, não pode? Lá no futebol oficial, o esporte futebol, tem uma medida do gol que é padrão e que ela apresenta até no manual de regras daquele esporte. Entenderam? Então, vamos lá, continuando. Então, vamos entender as principais diferenças entre o esporte e o jogo? Aí, turminha, a tia colocou aqui para vocês o quadro que tem no nosso PET, tá? Então, o que é o jogo? É uma atividade espontânea e de regras flexíveis, caracterizado pela não profissionalização. E o esporte? É uma atividade física institucionalizada e está sujeita a regras pré-definidas. É caracterizada pela competitividade e pela busca do alto rendimento. E aí, turminha, o jogo, fins. O jogo é para entretenimento, é para a gente se divertir. E o esporte, competições e ele é profissional. Os atletas, eles são profissionais. Regras. As regras dos jogos, elas são flexíveis e livremente estabelecidas ou modificadas pelos participantes. As regras do esporte são pré-estabelecidas para cada modalidade esportiva por suas instituições regulamentadoras. Tem um manual de regra, e esse manual de regra, geralmente, ele tem um período de vigência. Então, assim, por exemplo, o manual do atletismo. Aí tem todas as provas do atletismo, tem todas as medidas de pista, de tudo, gente. Tem tudo estabelecido e tudo definido pela confederação. Então, assim, para ser caracterizado um esporte, tem que ser muito certinho, entendeu? Tem que ser por uma instituição reconhecida. Então, a premiação. O jogo ele não exige premiação. O esporte costuma existir premiação para vencedores, como medalhas, troféus ou até prêmio em dinheiro. O traje. O jogo ele não requer um uniforme. Lá nos esportes, os atletas vestem uniformes adequados a cada modalidade esportiva.
Aí o jogo, a competição, ela não tem ou são as sistemáticas. E o esporte, as competições são sistematizadas. No jogo, quem pratica são os jogadores. No esporte, quem pratica são os atletas, tá? E aí aqui alguns exemplos de jogos que o nosso material trouxe pra gente. Jogos de carta, jogos de tabuleiro, jogos de computador, dardo, futebol de rua, dominó. E aí, exemplos de esportes que o nosso material trouxe pra gente. Futebol, voleibol, basquetebol, xadrez, judô, artes marciais, fisiculturismo. E aí, turminha, o judô. O judô é uma luta, não é? Ele faz parte das lutas que a gente estuda lá na... Lembra aquele vídeo que a tia fez para vocês do que a gente estuda na educação física? Que são os conteúdos da cultura corporal. Então, as lutas, elas são conteúdos da cultura corporal. E o judô está dentro das lutas. Mas, a partir do momento que é criado competições sistematizadas, por exemplo, o judô, as competições do judô fazem parte das Olimpíadas, então ele passa a ser um esporte. As ginásticas, a ginástica rítmica e a ginástica artística, que a gente estudou como ginástica competitiva, lembra? Então, elas, a partir do momento que tem uma competição organizada por uma confederação, então, como confederação é uma federação, que inclusive as ginásticas têm a Federação Internacional das Ginásticas, que é a FIG, então, que define as regras dessas competições. Então, elas são ginásticas, mas elas também são esportes. Existem competições esportivas dessas ginásticas. Tá? Por isso que também a gente estudou aquela diferença das ginásticas não competitivas e das ginásticas competitivas, que são modalidades esportivas, as ginásticas competitivas, tá? E aqui a gente está vendo os jogos que não existe essa sistematização, que a gente é livre para poder modificar regra, que não exige um espaço adequado, que eu digo, por exemplo, uma quadra oficial, entendeu? Porque a gente precisa de um espaço para poder praticar um jogo de um espaço que a gente não vai se machucar, por exemplo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também, tá bom? Então, ó, vamos ver um exemplo para a gente fixar a diferença entre brincadeira, jogo e esporte. Vamos lá? Então, ó, aqui a gente tem a menininha brincando com a bola. Ela está se divertindo, não tem regra, ela está brincando, então é uma brincadeira, né? O futebol de rua tem regra, tem competição, né? Mas aí as regras, a gente pode adaptar o espaço, não exige uniforme, não é uma competição sistematizada, então ele é um jogo, né? Aqui eu tenho o esporte futebol, que tem a CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol, que rege as competições de futebol. Tem o Campeonato Brasileiro, não tem? Que é organizado pela CBF. Então, turminha, o futebol, ele é um esporte, ok? Ficou claro? Se tiver alguma dúvida ainda, pode me mandar lá no Conexão Escola, escreve lá para mim, que eu vou tentar ajudar e explicar de uma maneira diferente mais uma vez, tá bom? Então, ó, turminha, muito obrigada e vamos fazer as atividades do nosso material? É só assistir o próximo vídeo que eu vou passar para vocês atividade por atividade, tá bom? Um beijo!